Esse livro é muito interessante, foi escrito por um judeu norte-americano, um grande pesquisador, Norman Finkelstein, e ele investiga com muita propriedade como que o sionismo foi se apropriando do Holocausto, do assassinato de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, como um álibi para que o Estado de Israel pudesse fazer o que quisesse, para que os sionistas pudessem fazer o que quisessem, né? Colocando os palestinos naquela trágica situação de serem as vítimas das vítimas, né? Então, o Finkelstein, nesse livro, ele mostra as entranhas dessa indústria do Holocausto, porque ela envolve indústria cultural, filmes, livros, músicas, simbologia, criando uma espécie de direito inalienável do sionismo de pintar e bordar. Ou seja, é como se o sionismo tivesse um crédito que pudesse usar na operação de ocupação e limpeza étnica da Palestina. Os palestinos que não tem nada a ver com a história do nazismo contra os judeus, né? Ou seja, seria razoável, fazendo aqui uma brincadeira, né, André? Seria razoável se o sionismo tivesse resolvido construir o Estado de Israel na Alemanha, né? Já que os nazistas fizeram, então Exato. O sionismo deveria criar uma força de ocupação e criar para que o Estado da Alemanha fosse, para que o Estado de Israel fosse construído no território alemão. Aí, ok, né, a conta fechava. Os alemães apoiaram o nazismo matou 6 milhões de judeus, o Estado de Israel vai ser construído na Alemanha, expulsando os alemães, porque eles têm que pagar a conta pelos 6 milhões de judeus assassinados. Aí a conta fechava, na minha opinião. Aí eu diria, tô nessa. Eu, sinceramente, eu diria, aí sim, tá ok. Os alemães têm que pagar essa conta. O Estado alemão tem que pagar essa conta. Faria sentido. Claro que isso é uma fantasia, né? Evidente que isso é uma fantasia. Agora, os palestinos não tem nada a ver com essa conta, né? Mas o Holocausto foi sendo apropriado, industrialmente apropriado pelo sionismo como um álibi para sua estratégia racista e colonial, né? E foi se desenvolvendo uma grande operação de propaganda, uma grande operação cultural que reforçasse permanentemente esse álibi. Evidente que eu não retiro a importância do Holocausto. Aliás, parte importante da minha família foi assassinada, foi dizimada no Holocausto. Parentes diretos da minha família participaram do levante do gueto de Varsóvia em 1943. Não apenas familiares meus foram mortos no Holocausto, como eles participaram da resistência ao nazismo e foram assassinados na condição de combatentes da resistência. O Holocausto tem uma importância brutal na história do século XX, na história humana. Ele deve ser lembrado o tempo todo, ele deve ser criticado e denunciado o tempo todo, como uma expressão do imperialismo nascido em solo europeu. Sim. Né? Como expressão de um antissemitismo nascido em solo europeu e cristão. O islamismo não tem nada a ver com essa conta. Exato. Tá? E, acima de tudo, o Holocausto não pode ser apropriado pelo sionismo. O sionismo não tem o direito de ocupação, né, sobre o Holocausto. Eles não são a representação do Holocausto. O Estado de Israel não é a representação do Holocausto. Isto é uma usurpação para fins ideológicos. É uma usurpação propagandística. E isso é o que o livro de Norman Finkelstein denuncia. E isso é um dos pilares do discurso sionista, ou seja, essa relação com o Holocausto, essa utilização do Holocausto como justificativa para qualquer crime na estratégia de ocupação da Palestina, não na estratégia de ocupação da Alemanha. Porque foi usado exatamente nesse contexto. Ele é usado como justificativa para o Estado de Israel. E lembrando que o autor também é um judeu que perdeu familiares no gueto de Varsóvia. Então, é isso que você colocou, né, Breno? Não claro, a decisão da partilha da ONU de 47 devia ser: vai ser criado um Estado judaico na Prússia.
uma parte do território alemão será cedido para a criação do Estado de Israel. Aí faria algum sentido.